Vem comigo aprender hoje a fazer bolo xadrez. E esse aqui é de cenoura com muito brigadeiro. Bora pra receita! Oi, pessoal! Receitinha diferente por aqui. Bolo xadrez muito pedido por vocês, hein? As pessoas me pediram bolo xadrez, mas não falaram se queria redondo, quadrado. Eu resolvi fazer ele nesse formato aqui, que é mais complicado, então vocês já aprendem todos os truques, beleza? Vamos lá para os ingredientes? Primeiro iniciaremos com a massa. Para ela vamos utilizar 4 ovos, 3/4 de xícara de óleo, 350 gramas de cenoura picada, 1,5 xícaras de açúcar, 2,5 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de chocolate em pó e 1 colher de sopa e meia de fermento químico. E antes de já falar as dicas para vocês, eu já quero pedir para você ativar o sininho de notificação depois que você fizer a inscrição no canal, porque tem muito seguidor que fala que não está recebendo os vídeos do canal. Por quê? Porque não ativou o sininho, tá bom? Então já ativa esse sininho aí e bora preparar. Seguinte, gente, vocês viram aí que os ingredientes, né? Eu coloquei a cenoura e também o chocolate em pó, porque a gente vai fazer uma única massa e depois no finalzinho a gente vai dividir e em uma parte a gente vai colocar o chocolate em pó. Eu gosto de utilizar, normalmente quase todas as receitas, o chocolate em pó 50% cacau, tá bom? Você pode também utilizar o 33 ou 70. Se você quiser substituir por cacau em pó, você vai colocar só 3 colheres de sopa. Achocolatado eu não indico, porque senão a massa vai ficar muito mais doce, tá? E não vai ficar com uma cor tão intensa. E no caso da cenoura, gente, é melhor que seja pesada, 350 gramas. Mas, Natália, não tem mais ou menos uma quantidade? Gente, é aproximadamente 3 xícaras, tá? De chá de 240 ml, aquela da cenoura picadinha, tá bom? É mais ou menos, mas se você tiver balança, faz com ela para o seu bolo ficar perfeito, tá? Então, no liquidificador iremos colocar os ovos, a cenoura picada, o óleo e o açúcar. E agora você vai deixar batendo, tá? Mais ou menos aí uns 2 minutinhos até a cenoura realmente triturar por completo. Chegou nesse ponto, agora você já pode transferir a mistura do liquidificador para uma tigela e você vai começar a acrescentar aos poucos a farinha de trigo. Acrescenta um pouquinho de farinha, mistura. Acrescenta mais um pouquinho, vai misturando. Quando você finalizar com ela, você coloca o fermento químico e dá mais uma misturadinha. Agora, gente, que a gente tá com a massa, né, de cenoura já pronta, você vai pegar uma tigela e vai dividir essa massa, tá? Coloca a mesma quantidade na outra tigela. Eu optei em pegar uma tigela do mesmo tamanho para facilitar, né, visualmente a quantidade de massa. Aí, em uma das partes, você acrescenta o chocolate em pó e dá mais uma misturadinha. E essa etapa tem que ser rápida, gente, porque já acrescentou o fermento químico na massa, tá bom? Então já deixa tudo bem separadinho. Fez isso, agora nós já estamos com a massa de chocolate e a de cenoura. Você vai pegar 2 formas do mesmo tamanho. No caso aqui, a forma é de 20 centímetros de diâmetro. Eu untei, enfarinhei, com a minha tem o fundo removível. Coloquei também o papel manteiga no fundo para não correr o risco de vazar. Aí você vai despejar as massas, uma em cada forma, e levar no forno pré-aquecido a 200 graus e você vai deixar por aproximadamente uns 40 minutos ou até que você faça o teste do palito bem no centro do bolo, saiu limpo, já tá pronto. Depois desse tempo, retire os bolos de dentro do forno e deixe eles ali de canto esfriando enquanto a gente prepara agora o recheio e a cobertura, que é uma coisa só, gente. A gente vai fazer um brigadeiro bem gostoso. Para ele, utilizaremos 2 latas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 6 colheres de sopa de chocolate em pó e granulado a gosto para decoração. E agora é só colocar em uma panela o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó. Dá uma misturada ali fora do fogo, depois você leva para o fogo sempre mexendo, gente. Deixa no fogo médio.
Após levantar a fervura, você deixa cozinhando por 3 minutos, sempre mexendo e já tira do fogo, tá, gente? A gente não quer realmente aquele brigadeiro muito duro. Transfira para uma tigela e para não formar aquela película em cima é só você cobrir com um saquinho plástico. Dica importante, hein? Não leve o brigadeiro para a geladeira, porque iremos trabalhar com ele ainda levemente morno, tá? Para ficar mais fácil para a gente colocar, né, nas camadas e espalhar ele bem. Tá? Deixa ele de canto. Enquanto isso, agora é só o tempo de você fazer o recorte desse bolo. Você vai pegar as duas massas, você vai desenformar elas, né? Então passa uma faquinha ali em volta, desenforma as duas, retira aquela parte de baixo, né? O papel manteiga, e você vai deixar as duas massas com o topinho, né? Pra cima e uma lado a lado. Porque agora, gente, para ele ficar bem bonitinho os quadradinhos, você precisa retirar o topo. Então eu utilizei aquele cortador de bolo nivelador. Eu prefiro usar o nivelador, gente, porque quando eu vou fazer recorte assim com uma faca, eu acho que sempre um lado fica um pouquinho torto. Então eu acho ele muito mais prático. Então eu cortei o topinho, é só uma parte bem pequenininha, gente, é só para deixar ele bem retinho. E depois você corta cada bolo também ao meio. No meu caso aqui, como eles estavam lado a lado, foi bem fácil. Eu vim com o nivelador cortando os dois. Agora temos 4 massas e a gente vai precisar cortar círculos. O que você pode fazer? Eu não tenho cortadores de todos os tamanhos, né? Aqueles cortadores, né? De biscoitinho, sabe? Então o que você pode fazer? Pegar uma folha sulfite, pegar o fundo da sua assadeira e você faz uma marcação. Depois você faz com uma régua de 2 em 2 centímetros marcações, tá? Para fazer os círculos destes tamanhos. Depois eu recortei com uma tesoura e já fiz todos os moldes. E é com eles que a gente vai recortar o bolo. Depois que eu fiz os moldes, eu percebi que as duas partes menores, né, os 2 círculos mais próximos assim do centro, eu tinha cortador. Então se você tiver cortador, você pode utilizar ele. Gente, parece difícil, mas não é. Você vai colocar o molde em cima da massa, pegar uma faquinha pequena, não pegue uma faquinha muito grande, e você recorta o bolo. Depois coloca outra no centro, né? Sempre tentando deixar bem no centrinho e vai fazendo o recorte. Você vai fazer isso com todas as massas, ou seja, as 4 partes de massa. Fez isso tudo, independente se é com cortador ou não, as massas já estão cortadas, aí você vai pegar o prato já que você vai montar o bolo e você tem que começar com a tira externa. No meu caso aqui, eu comecei com a tira de bolo de cenoura. Colocou a tira, você pega um pouquinho daquele brigadeiro, né? Tira aquele plastiquinho de cima, você vai ver que ele tá ainda bem cremoso e morno. E você pega um pouquinho com uma espátula e passa na parte interna da tira. Pega ali na sequência, né, a de chocolate e cola ela nessa tira. Aí passa brigadeiro, né, um pouquinho, gente, uma camada bem fininha, coloca a outra tira. E por aí vai, gente, vocês vão fazendo recorte e cola. Quando você terminar uma camada, tá? Você vai acrescentar brigadeiro. Se você gosta de deixar o bolo bem certinho, eu já até inclusive pesei aqui para vocês. Cada camada de brigadeiro eu coloquei 150 gramas de brigadeiro. Isso vai ser suficiente para você colocar nas camadas internas e depois sobrar bastante brigadeiro para colocar na parte externa. Colocou essa camada de brigadeiro, agora a gente intercala. Coloca o bolo de chocolate. Não tem problema se ele quebrar, porque o brigadeiro realmente vai servir ali como massa, né? Ele vai juntar, ele vai unir realmente as peças. E aí, gente, vai fazer na mesma sequência. Vocês vão colocando sempre intercalando e passando um pouquinho de brigadeiro internamente. E aí, pessoal, fica essa belezura que você tá vendo aí na tela. O Ian deixou bem acelerado, vocês viram aí todas as camadas, fazendo certinho até finalizar. Finalizou com a última peça, agora é só despejar o brigadeiro, lambuzar em tudo, gente, no topinho, na parte externa, e para finalizar é só você encher de granulado. Na parte lateral, gente, é só você dar uma inclinadinha no bolo e vem jogando assim que ele vai colando facilmente. E aí a minha dica é colocar na mesa e servir uma fatia generosa do jeito que você tá vendo aí na tela. Olha que gostosura! Se você gostou dessa receita, deixa o like e se não é inscrito, se inscreve. E como eu falei no início do vídeo, não deixe de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.
Se você já me conhece, sabe que no final do vídeo tem o quê? Hora da maldade. E ó, que maldade, hein? Que bolo mais lindo. Façam que é sucesso, porque essa receita é boa demais. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.